Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Milena. Eu sou o Luciano. Nós somos da Milena Bezerra Fotografia, aqui do Guarujá, né, na Baixada Santista. Somos fotógrafos aqui. Esse ano a gente completa 8 anos de trabalho e a gente tem, semana passada a gente gravou um vídeo falando do nosso fluxo de trabalho e para dar continuação ao tema, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que a gente tem mais feito nessa quarentena, já que estamos aqui, né, reclusos, sem poder sair, que são nossos álbuns. Queria agradecer, lógico, todos os comentários aí, a gente teve uma série de mensagens, muita curiosidade, muita gente quer entender melhor o nosso trabalho e a gente filtrou lá algumas coisas e veio essa coincidência. Uma das coisas, dos assuntos recorrentes é a diagramação de álbum, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que funciona a nossa diagramação de álbum? Então, primeiro que assim, é só para as pessoas entenderem, os álbuns são peças que algumas pessoas se perguntam se ainda existe e tal. Gente, existe muito, é demais, é maravilhoso, tá? Existem muitas ferramentas hoje no mercado para que a própria pessoa faça o seu álbum, tem sites de internet, enfim. Mas é importante a gente entender que isso não é uma diagramação, esse é um processo automático. Você pega um modelo e joga as fotos, e aí vira um mosaico ali, um monte de foto, meio soltas, enfim, que não é a nossa ideia. A nossa ideia é a composição de um álbum, mas dentro de um contexto mais moderno, né, Mi? A gente procura contar uma história. Porque a gente, quando nós vamos a um evento, quando a gente faz um evento, seja de aniversário de criança, de adulto, casamento, bodas, a gente sempre tem um cuidado de conhecer o nosso cliente, conhecer a história dele, por que daquele evento, igual bodas, às vezes é os filhos que fazem uma surpresa pro pai, vai ter uma surpresa no meio, é uma festa importante, um detalhezinho da lembrancinha, um doce, aquela amiga que a pessoa não vê faz tempo. Então a gente tem esse cuidado, chegar um pouco sempre antes no evento, conhecer os detalhes. Então o nosso álbum é isso, é um termo que está americanizado, mas se usa muito, que é o storytelling, que é contar uma história, ter o começo, meio e fim. Igual história de criança, sabe? Era uma vez. Então era mais ou menos isso. Quando você abre um álbum, por isso que o álbum é tão importante, gente. O álbum é a coisa que a gente mais vende, né? Geralmente as festas infantis, os pais já fecham um pacote. Por quê? É eternizar o momento, é passar. Aí você vai ter, a criança vai crescer, vai ter filho, vai ter neto e vai ter aquele registro para sempre. Então os nossos álbuns é meio assim. Você vai sentar com a sua família e você vai contar uma história. A gente costuma dizer que é materializar o sonho, né? Então você fez o sonho, você programou, fez o evento. É a mesma coisa que você fazer uma grande festa, contratar um buffet, um serviço maravilhoso de decoração e não chamar um fotógrafo. Então, não ter um fotógrafo, não ter o álbum para você lembrar desse registro é complicado. Então, por isso que a gente acaba sugerindo e falando da importância do álbum, né? E aí é o que a Milena falou, os nossos álbuns eles buscam contar uma história, então a gente busca uma relação muito mais próxima. Fazer uma festa, fazer um registro fotográfico não é só clicar, não é só tirar uma foto, então a gente sempre brinca que é necessário um envolvimento, então aquilo da Milena conversar, de entender, de ir na festa, de falar, de observar, nossa, que lindo, isso, quem fez essa decoração e tal. E esse envolvimento ele é essencial, ele faz toda a diferença no momento da diagramação. A hora que eu vou sentar para diagramar, eu sei exatamente quais as coisas que eu devo dar maior potencial, maior relevância, né? Então, isso é diagramar um álbum. Existe um processo gigante aí no meio do caminho. Então, o cliente vai lá, escolhe as fotos e a gente monta uma diagramação a partir de ferramentas que a gente utiliza aqui. E aí, posteriormente, a gente apresenta isso para ele digitalmente. Ele já vai ter uma ideia de como é o álbum dele. E aí, a partir dali, ele só me diz, olha, gostaria de imprimir, ou então, arruma isso, enfim. 90%, 99% dos casos a gente tem a felicidade de sempre, a partir do momento que a pessoa vê o álbum, ela já fala, olha, pode fazer a impressão, pode encadernar, tá ótimo, tá maravilhoso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de hoje. A ideia é detalhar um pouquinho desse processo, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá. Vamos lá, gente? Então acho que é isso. A ideia aqui é a gente falar um pouco do nosso processo de criação do álbum. E esse processo inicia aqui. Na verdade, o cliente recebe uma relação com as fotos, né? Ele recebe uma galeria onde apresentam as miniaturas das fotos todas do evento. E aí ele vai selecionando as fotos que ele acha que são interessantes para entrarem no álbum dele. Vai clicando ali, selecionar, enfim. Quando ele conclui isso, tem um processo aqui chamado finalizar seleção.
que não precisa necessariamente ser no mesmo dia, ele pode fazer isso durante um período aí, a gente sempre libera alguns dias, e aí ele, finalizando esse processo, chega para mim uma relação com todas as fotos que foram escolhidas, ó. Muito legal isso aqui. Existem várias ferramentas como essa na internet, a gente usa uma delas, né? É um serviço pago, mas é bem viável, muito interessante, ajuda demais na dinâmica. E aí eu recebo um código do Lightroom, para que eu consiga efetivamente separar essas fotos. Então aí eu copio esse código do Lightroom, e aí vamos lá só para vocês darem uma olhada, ó. Eu tenho todas as fotos aqui do evento, e no Lightroom, usando os recursos dele, eu vou fazer um filtro, vou dizer que eu quero todas as fotos que obedeçam aquele determinado critério. Eu escolho lá o nome do arquivo, enfim, ele faz um filtro e traz para mim só as fotos que eu vou usar no álbum, tá? Aí na sequência, a etapa é essa daqui, ó. Eu pego todas as fotos que foram separadas, bonitinhas, e isso daqui é uma coisa que eu tenho que fazer manualmente. Eu vou olhar aquela história de contar uma história, né? Então, e vou separando as fotos por lâmina do álbum. Eu vou definir quantas fotos vai ter em cada lâmina. Isso vai variar dependendo do grau de importância da foto, né? O quanto ela traz de emoção. Então, esse é um processo que eu demoro bastante tempo para escolher aqui o que vai entrar em cada página. Então tem página que tem 3 fotos, tem página que tem 4 fotos, tem página que tem 5, 6 fotos, depende do que ela está querendo contar, qual que é a história que ela vai apresentar, né? E aí, depois de separar isso, que dá bastante trabalho, eu venho para uma parte que é a mais interessante, mas que já chega mais ou menos pronta, porque eu já separei as fotos, que é a montagem efetivamente. Isso eu faço no Photoshop. Então no Photoshop a gente tem as fotos que foram escolhidas, ó, e aí eu encaixo elas na lâmina. Eu tenho esse espaço aqui que é o espaço que eu vou trabalhar, né? Os álbuns que a gente trabalha com uma lâmina que equivale a 2 páginas, e aí eu vou diagramando, posicionando. Cada página não tem uma regra, isso eu vou avaliando, eu vou pensando em como contar essa história de um jeito que seja mais legal, né? Então aqui tem uma página que tem 5 fotos, aqui eu tenho uma página que tem 3 fotos apenas, e aqui uma página que tem uma foto só, né? Então tudo depende de o que ela quer apresentar. E aí, concluir, vamos supor que eu tenha feito todas as lâminas, fiz todo o meu álbum. Quando eu acabar, é isso, Luciano, está pronto? Mais ou menos. Eu vou para uma outra ferramenta, que é o InDesign. O InDesign ele permite que eu monte o álbum, né? Então aqui eu tenho todas as páginas do meu álbum, mas eu não posso mandar isso para o meu cliente, porque o meu cliente não vai entender isso aqui. Isso aqui é muito técnico ainda. Então aí a próxima etapa seria fazer uma prévia digital do álbum. É o álbum efetivo mesmo, como ele será impresso, só que no formato digital. E aí ele chega para o meu cliente desse jeito aqui, ó. A gente tem uma outra ferramenta que exibe isso aqui, ó. Então tá aqui a capa e aí ele vai clicando e virando a página. Esse é o álbum dele. Ele já tem um resultado efetivo de como vai ser esse álbum depois de impresso, né? Então aqui ele tem exatamente essa sensação de estar visualizando. Ele vai girando, ele pode pegar a folhinha e girar a página aqui, ó, né? Pode voltar, enfim. Então isso é bem legal. Quando o cliente recebe isso aqui, é o que a gente falou. 99% dos casos ele fala, meu, tá lindo, tá perfeito, já tá montado, manda imprimir que eu quero pegar isso, eu quero manusear esse álbum, quero mostrar para todo mundo, enfim, né? Então é isso daqui, gente. Isso é um pouquinho do nosso processo de criação do álbum. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais do quão trabalhoso, mas o quão mágico é esse processo inteiro, né? Às vezes a pessoa não entende por que demora a criação de um álbum, então são várias etapas, várias ferramentas que são colocadas em prática aqui para a gente ter esse resultado final, tá certo? Que é maravilhoso, né? Particularmente eu sou apaixonado por isso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima. Abraço!